Fala aí pessoal, beleza? Professor Uchoa aqui, Bora Dev. Bem-vindos para mais um tutorial. Esse tutorial aqui tem o intuito de explicar um pouco sobre CSS, para quem tem dúvida. Então eu vou fazer um projeto aqui prático, envolvendo a criação de alguns estilos e alguns botões, para que assimilem melhor alguns códigos CSS, beleza? Então, para vocês verem aqui, no começo, o que eu fiz aqui para adiantar, eu já criei a estrutura HTML, que é basicamente essa. Pausem o vídeo para vocês fazerem igual, e já deixei aberto aqui ao lado, com o Live Server, a visão de como é que fica com os botões já sendo carregados pelo Live Server, ok? Então, com isso, agora, pessoal, vamos criar a nossa estilização. O que eu fiz aqui, ó? Eu criei um style CSS e deixei o link aqui na página. Como vocês podem ver, eu só tenho essa estrutura aqui, tá? Eu vou clicar aqui na aba Explorer para fechar, para ganharmos mais campo de visão. Vou fechar o Welcome aqui e vou deixar aberto aqui o style. Por quê? Porque nós vamos trabalhar atacando exclusivamente esses botões. Então, aqui um dos mais simples e muito utilizados aí no dia a dia é o botão Rounded, que é um botão arredondado, tá? Então a gente vai utilizar bem simples aí. O que a gente vai fazer? Ó? Se observar, eu já deixei as classes prontas aqui, tá? Então button rounded, button subtitle, button pulse, button shine e botão, beleza? Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Na button rounded, eu vou chamar a minha classe aqui, button rounded, e vou começar a estilizar. Deixa eu só aumentar aqui o campo de visão para vocês, tá? E a gente vai fazer o seguinte, eu vou dizer que ele vai ter um border radius de 25 pixels. Beleza? Então, border radius 25. Se vocês observarem, na hora que eu salvar aqui, automaticamente, ó, vou até aumentar aqui, ó, automaticamente já ficou com a border radius 25 pixels. Ou seja, ele acabou capturando já o que a gente precisava. Eu vou dar uma cor aqui de fundo, um background color, e eu vou colocar aqui um vermelho, pode ser hexadecimal, um F4433336. Notem que aqui eu tenho o CSS Highlight, ele já me mostra a cor aqui. Se eu passar o mouse em cima, ele me mostra aqui a tabelazinha de cores que eu posso movimentar e escolher uma outra variação. Posso até botar um pouco menos forte aqui, um vívido, mas menos forte. Na hora que eu salvo aqui, ele já fica ali também. Tá? Só que essa borda aqui está me incomodando, então vamos tirar. Para tirar a borda, border, none. Salvei, pronto, ó, ficou chapado sem a borda. Bacana. Eu posso também dar um padding, um espaçamento interno de 20 pixels. Então ele vai espaçar, olha aí, ó, ficou um botãozão agora. Espaçou interno 20 pixels em todas as laterais, porque eu não estipulei se era um padding top, padding left, right, bottom. Falei que era um padding, então quando é um padding é em todas as direções, ok? Agora vou garantir que o texto está alinhado ao centro, então o texto align center, ok? Que aí não vai sofrer variação. Se ele tiver vinha de um link, de uma neve, normalmente ele vai ter um pontinho, e aí você tem que usar o text decoration none para tirar o pontinho que fica se for uma neve, tá bom? Então estou colocando aqui todos os CSS que a gente trabalha. Se eu quiser que ele também tenha um display, posso deixar que ele seja block ou inline block, que ele vai permanecer nesse padrão de tamanho aqui, tá bom? E inline block vai deixar que eu coloque outros ao lado dele. Se eu colocasse block, ele ia bloquear toda a lateral aqui e esses outros iam para a linha de baixo, tá bom? Vocês façam os testes aí. Mediante o tamanho do botão vai acontecer isso. Vou dar uma font size aqui também para 16 pixels. Olha lá. Vou trabalhar com a margem para deixar 4 pixels em cima, na borda inferior e na borda superior, em cima e embaixo, e nas laterais de 2 px. Então ele vai dar uma leve movimentada, ok? E eu vou dizer que ele vai ter um transition também de 4 segundos. Então, 0,4 segundos. Isso aí quando a gente tiver efeito de over. Ou vocês podem ver que na hora que eu estou criando e dando refresh, ele já faz a transição também de 4 segundos. E eu vou dar um cursor pointer, que aí quando eu passar o mouse em cima, fica a mãozinha. Beleza? E só dele, ó. Show! E aí a gente faz um efeito over para poder fazer a transição. Então para fazer o efeito over, eu chamo no meu button rounded, 2 pontos over. E aí dessa forma eu vou mudar para uma cor um pouco diferente. Né? Vou botar um background aqui, um outro vermelho. Então vou colocar aqui um DA190B. Um vermelho mais vívido. Passei o mouse, ó. Ele dá esse destaque na hora que a gente faz o over, ó. Beleza? Eu quero ter uma visão melhor. Então muda a cor aqui, ó. Bota aqui um escuro, um cinza. Para você salvar e passar o mouse, ó. E aí para dar um destaque maior, a cor da letra deixa um branco. Pode ser assim, escrito white de forma nominal, ou FFF, que é o branco também. Então passa o mouse, ele já faz o efeito, ó. Beleza? Então tranquilo aqui, ó. Fizemos o primeiro efeito do botão com CSS, o efeito rounded, que é um botão arredondado, né? Basicamente aqui com border radius, e as outras propriedades de CSS foi mais para praticar, tá bom? O outro que nós vamos estar trabalhando é o sub, né? Subtitle. Esse é um botão bem interessante, tem bastante no Bootstrap 4 em diante, e ele veio com uma proposta bem
bem bacana da gente poder atribuir algumas coisas novas, que é basicamente uma brincadeira aqui. Então vamos vir aqui, ó, button sub TLE, que é subtitle, resumido aí, tá? Vou dar um background color aqui, vou botar um azul agora para a gente mudar um pouco, 008 CBA, um azulzinho claro, beleza. Eu vou colocar aqui, ele vai ter uma border agora diferente, ela vai ter 2 pixels, vai ser do tipo sólida e também vai ser da mesma cor, 008 CBA. Agora a borda ela tá aqui, mas é da mesma cor, ok? Eu vou dizer que a cor do meu texto, ela também vai ser essa cor, não vai sumir o texto. Eu vou dar um pad, ok? Eu vou dar um padding de 20 pixels, tranquilo, ele vai ficar grande aí, ó. Eu vou garantir que o texto fique alinhado ao centro também. Eu vou também tirar o Text Decoration None, se ele for um menu, né, alguma coisa do tipo, ele tem aquela bolinha. Também vou deixar ele Display Inline Block. Beleza. Vou dar aqui o meu font size para ele de 16 px. Vou dar a margem também 4 px, 2 px. Beleza. Também vou ter a transição, Text Decoration, 0.4 segundos. Também vou ter o Cursor Pointer, ok? E aí eu vou colocar uma Border Radius mais fraca aqui, vou colocar ela de 8 pixels apenas. Só um pedacinho dela arredondado ali. E para a gente fazer o efeito do botão agora, a gente vai fazer o seguinte, 2 pontos over. Vou falar que o meu background vai ser o azul e a cor vai ser branca. Com isso, a gente vai ter esse efeito, ó, bacana. Mas o que a gente pode melhorar aqui ainda? Para deixar ele com um efeito mais bacana, meu background aqui, ó, eu vou deixar transparente. Aí, olha lá. Com isso, eu vou garantir que ele fique azul só quando eu faço o efeito over. Ó, show de bola, né? Então, com isso, a gente conclui essa etapa aqui do botão sub, beleza? Ele é muito utilizado no framework Bootstrap, tá? Um dos mais legais que nós vamos ver agora é o botão Pulse, beleza? Então vamos lá, para o botão Pulse, simplesmente é button-pulse, ok? E aí eu vou aproveitar aqui alguns elementos, né, que nós vamos ter. O border radius dele vai ser 50 pixels, background color, eu vou colocar um laranjado aqui, um FF 9800, beleza? Eu vou colocar um border none, eu vou também colocar uma cor branca, beleza? Eu vou colocar um pad em 20 pixels, ok? Eu vou colocar o texto alinhado ao centro, eu vou colocar um Text Decoration None, eu vou colocar aqui um Display Line Block. Lembrando que isso aqui é mais para critérios didáticos, quando vocês estão trabalhando com botões assim, tá? Normalmente é o CSS que a gente aplica neles. A fonte de 16 pixels também. Também vou aplicar uma margem, 4 pixels em cima e embaixo, 2 pixels nas laterais. Também vou colocar uma transition, uma duração de transição de 0.4 segundos. E aí é basicamente esse efeitozinho aqui, tá? Eu coloquei aqui, não coloquei, né? Vou colocar aqui, ó, no de cima. Transition durei 0.4 segundos. Aí agora sim, ó, tá mais clean, beleza? O que a gente vai ter aqui mais? Vou colocar o Cursor Pointer, beleza? A posição dele vai ser uma Position Relative, já vou entender por quê. E um Overflow Riding, ou seja, eu não vou deixar ele se expandir para espalhar pelos outros, ele vai sempre ficar aqui nessa posição, não importa o que eu faça, tá ok? Como é que eu vou fazer o efeito de pulsar? Quando eu tiver com o efeito do over em cima dele, então eu vou chamar uma animation, uma animação que vai se chamar pulse, por 1 segundo de forma infinita, beleza? Por enquanto não tem, porque eu ainda não criei essa animation. Então vamos criar essa animação agora. Como é que a gente cria essa animação? A gente vai trabalhar com keyframes. Eu chamo assim, ó, keyframes, e eu vou chamar, minha animação se chama pulse, e aqui dentro eu vou colocar uma lógica para trabalhar com ela. Ou seja, quando eu tiver em 0% de carregamento, ela vai ter uma modificação na escala dela. Então eu vou vir aqui com transform, vou mudar a escala dela, que vai ser inicialmente de 1. Ela vai ser alterada. Quando tiver em 50%, ela vai sofrer uma alteração. Então vou dar aqui um transform novamente. A escala dela vai para 1.1,
vai aumentar um pouco. Quando tiver em 100%, a escala dela vai transformar novamente para 1. Vai ficar pulsando, ok? Se tudo tiver corrido certo na hora que eu passar o mouse em cima, tcharam! Olha lá que bacana. Então esse aqui eu estou manipulando os keyframes, né? Fazendo uma animação e fazendo ela pulsar. Se eu quiser que ela pulse um pouco maior, eu boto aqui 1.2. Então agora ela vai ter um destaque um pouco maior, mas tem que tomar cuidado, ó, porque ela já está invadindo o espaço do botão do lado ali, beleza? Mas fica a critério didático aí, para que vocês entendam como é que funciona. Bem bacana. Show? Então agora, vamos fazer o nosso Shine. O Shine é bem parecido com o nosso botão Rounded, só que ele tem um efeito de... Como é que eu posso falar para vocês? Um efeito um pouco diferente. Eu vou sombrear ele com o Before, vou utilizar umas tags de Content, vou trabalhar com uma posição absoluta nele, tá bom? Então vamos lá. O que tem no botão Shine? Então vem aqui, ó, ponto button, traço Shine, e aí eu venho com a Border Radius, 8 pixels, vou colocar um Background Color, um verde, 4CA F50, ok? Vou deixar a Border None, vou trabalhar aqui com uma cor branca, vou colocar aqui um PL de 20 pixels, vai ficar do tamanho dos demais, né? Então vou garantir também. Já copiei aqui, ó, Text Decoration, Style Align, o fonte, a margem, Decoration, cursor pointer, pra gente ganhar tempo aqui, beleza? Que aí não vai mudar muita coisa. A única diferença que eu vou ter agora, uma posição relativa, ele também vai ter um Overflow Riding. Ok, agora o que nós vamos fazer? Ó? Agora que vem a brincadeira. Botão Shine, 2 pontos, for. Ou seja, depois que ele for carregado, o que vai acontecer com esse botão? Ele vai receber um conteúdo vazio aí. A posição dele vai ser absoluta. Beleza? Dessa forma aqui, por enquanto, ó, não vai fazer nada, tá? Aí eu vou brincar aqui com o posicionamento dele. O top dele vai ser menos 50%. A esquerda vai ser menos 50%. O meu tamanho, o comprimento dele vai ser de 200%. A minha altura também vai ser de 200%. Ok? Por enquanto, tá ali, ó. Show de bola. O background dele, eu vou trabalhar agora com o padrão RGBA, que é o padrão alfa, onde eu vou botar aqui 255, 255, 255,0.3, que é um padrão um pouco clarinho. Eu posso deixar aqui 0.2, mais clarinho, mais vívido, 0.5 para deixar mais claro ainda, como se o botão tivesse apagado, desabilitado, 0.6, 0.7, beleza? Ficou um esbranquiçado ali, beleza? Vou falar que ele vai receber uma transition em todos os elementos por uns 5 segundos, do tipo easy, tá? Então vocês vão ver aí que vai ter um efeito de transição. A border radius vai ficar em 50% quando ocorrer essa transição, tá? Eu vou dizer que o posicionamento dele com o Z-index vai ser 0, vai ser à frente dos demais. E eu vou trabalhar com uma animação também nele, né? Onde eu vou utilizar a animação Shine, ok? Beleza? E então tá, como é que a gente vai fazer aqui agora? A nossa animação, nós vamos fazer o seguinte. Vou chamar a nossa animation aqui. Animation, vai se chamar Shine, 2 segundos infinito. Opa. Infinite. Beleza, por enquanto não tá fazendo, tranquilo? Mas vamos fazer agora. Como é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com a nossa Keyframes novamente. Keyframes. Eu vou chamar de Shine. Vou abrir, então vou colocar quando ela estiver em 0%, ela vai ter uma transformação de escala 0. E a opacidade dela vai ser 0.5. Okay? Quando ela estiver em 50%, olha que legal ali, ó. Ela vai ter uma transform dela, a escala vai ser 1. E a opacity dela vai ser 1. Quando ela tiver 100%, a transform dela vai ter uma escala 0 novamente.
e a opacity dela vai ser 0.5. Na hora que eu salvo, temos o efeito do botão Shine. Olha que legal. Totalmente feito com CSS e Animations. Beleza? Olha que interessante. Fizemos alguns botões bem bacanas aqui, tá? Aprendendo bastante técnicas de CSS. Ok? E o último, e não menos importante por ser o último, é um botão onde a gente consegue incorporar algumas entidades. Entidades, como assim? São entidades, são códigos que nós conseguimos colocar. Eu deixei o link aqui para mostrar para vocês. Então, entidades, basicamente, a gente coloca dentro da tag content e ele vem com alguns símbolos, tá? Existem várias entidades aqui que a gente pode estar trabalhando. Aqui seus códigos e o símbolo que ele se refere. A entidade que a gente vai estar trabalhando aqui é a 00BB. 00BB, que ela é, vamos achar ela aqui, essas duas setinhas aqui para o lado. É muito comum de nós vermos em alguns botões aí no dia a dia, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso nesse último botão aqui? Para não atrasar e não prolongar muito a aula, eu já vou preparar aqui o código, tá? E vou deixar que vocês pausem o vídeo na próxima sequência. Vou pausar aqui rapidinho, só para a gente não perder muito tempo. Estou aqui, despausei, está aqui o nosso código, beleza? O que nós vamos fazer? Nós temos que envolver essa palavra aqui, ó, do salvar, entre um span. Porque nós vamos manipular o elemento aqui dentro. Então, ó, nada vai mudar, vai estar só entre um span, beleza? Façam essa modificação. E aqui nós vamos fazer o seguinte: ponto button, span, position, relative. E vou fazer uma transição também de 0.5 segundos. Ok? E agora eu vou falar o seguinte: antes da criação do meu span, eu vou passar aquele nosso 00BB, que é a nossa entidade ali, nosso código. Beleza? Então eu venho aqui, ó, ponto button, span, dois pontos after. Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o span, button, span, dois pontos after. E eu vou passar um conteúdo aqui, que ele vai ser o 00/00BB, ok? A position dele vai ser absoluta. Beleza? Eu vou colocar a opacidade dele inicialmente de 0, que ele não deve aparecer, só quando eu fazer um over nele, tá bom? Então vamos lá, o top dele vai estar 0, posição 0 também. E quando eu fizer esse over, ele vai ter uma modificação. Por enquanto ele vai ter um height menos 20 pixels, que não vai ser visível ali. E essa transição, ela vai ser de 0.5 segundos também. Show? Vamos lá então. Para a gente finalizar, temos só mais alguns CSS aqui. Então, button, dois pontos, over, span. Vou passar o mouse e pegar no span. O que vai acontecer? Ele vai ter um padding right de 25 pixels. Então, passei o mouse ali em cima, pegou no span, ele alarga. Olha lá, show de bola. É uma técnica aí para vocês aprenderem. Tranquilo? E agora, quando acontecer isso, o que eu tenho que fazer? Ó, um button, dois pontos over, span, after. O que está acontecendo aqui? Estou falando o seguinte: quando ocorrer um over, passar o mouse em cima do botão, e esse botão ele tiver um span, antes do carregamento desse span, faço o seguinte: opacidade 1 e o right deixa zerado. Com isso, a brincadeira acontece. Olha lá. Que bacana, pessoal. Conseguimos fazer um projeto bem bacana, com vários botões, só com HTML e CSS, treinando bastante técnicas e códigos CSS. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Curtam, compartilhem com seus colegas aí, comentem se gostaram, beleza? E depois eu vou deixar o link do código no GitHub, tá bom? Valeu, falou!